Hoje, o nosso foco é sobre um tema que desperta desejos, curiosidades e até muitas vezes ele desperta muita polêmica: cirurgia plástica. E trouxemos alguém muito especial, um mestre, um especialista nesse assunto, Dr. Alexandre Wood Branco. Doutor, quanta honra recebê-lo aqui no nosso espaço. Muito obrigada. Muito obrigado, pelo convite. É um prazer estar aqui e tentar esclarecer as dúvidas, Sim. que você tem aí, que tem teu público. Estamos à disposição. Doutor, quando a gente fala, que cirurgia plástica ela desperta desejo, e realmente desperta, A gente quer ficar lindas, maravilhosas, mas também muito medo, Já aconteceu de uma paciente chegar no consultório do doutor e por medo de desistir? Assim, toda paciente tem medo. O normal é ter medo, A paciente que não tem medo não é normal. A gente tenta esclarecer, colocar todos os riscos, que a cirurgia plástica é uma cirurgia como qualquer outra. Então, existem riscos, Você vai fazer qualquer cirurgia, o risco é o mesmo. Qual que é o risco maior de qualquer cirurgia plástica? Trombose e embolia. O que é trombose e embolia? É um trombo que sai da perna e vai para o pulmão. O que a gente faz para minimizar esse risco? A gente usa a meia da Modelle, A gente usa a meia na cirurgia por 14 dias. Durante a cirurgia, a gente usa uma máquina, chama máquina pneumática, que fica massageando a perna. E a gente usa anticoagulante no pós-operatório por 30 dias. Então, de todos os riscos que existem na cirurgia plástica, esse é o que mais as pessoas têm medo. Então, a gente tenta esclarecer, mas eventualmente, às vezes, acontece de alguém desistir mesmo, com todo esclarecimento, e está no direito dela, Eu acho que quando não é para ser, não é. Doutor, e hoje, quando a gente pensa, quem é leigo, pensa em cirurgia plástica, a gente pensa na cirurgia de abdominoplastia, que é uma das cirurgias maiores. O que é uma abdominoplastia e quais são as técnicas, quais são as cirurgias específicas para o abdômen? Bom, essa é uma das cirurgias que eu mais realizo, a abdominoplastia. Qual que é o paciente padrão? Lógico, existe muita variação. Mas o paciente padrão é aquela mulher que já teve filhos e não quer mais ter filho. Então, o que ela tem? Ela tem uma flacidez da musculatura abdominal, ela tem uma diástase do músculo abdominal. E essa diástase, ela pode fazer exercício e não vai corrigir, só com cirurgia. Você tem que tratar o músculo. Geralmente tem um pouco de gordura. Você vai fazer uma lipoaspiração e vai tratar a flacidez de pele, que geralmente pós-gestação tem flacidez de pele, principalmente abaixo do umbigo, onde tem estrias. Então você trata o músculo, você trata a gordura e você trata a pele, certo? Lógico, você vai ter uma cicatriz, que é uma cicatriz mais ou menos na posição da cesárea, só que é um pouco maior. Sim. Tá? Mas esse é o preço que você paga para ter um abdômen assim definido. E dependendo da estrutura da paciente, ela pode fazer um abdômen menor, um médio e tipo um que pegue quase toda a circunferência. A gente já faz 25 anos que a gente está formado. Então antes a gente fazia o abdômen clássico, mas os pacientes reclamavam muito que sobrava muita pele no flanco. Então você fazia o abdômen com cicatriz até de osso a osso e os pacientes reclamavam que sobrava pele no flanco. Ainda a gente tinha que fazer um retoque para tirar essa pele do flanco. De uns anos para cá, começamos a fazer abdominoplastia estendida. Então o corte já vai mais um pouco para trás. Eu posso falar que hoje 80% dos meus pacientes eu faço abdominoplastia estendida. 20% eu faço abdominoplastia clássica. Desses 80% que eu faço estendida, eu posso te falar também que uns 30% é abdômen circunferencial. Porque o abdômen circunferencial ele fica muito bom que sobe todo o glúteo. Então, além de você tratar a pele da barriga, do flanco, você sobe a região glútea. Fica muito bom, sobe muito bom. Mas essa é uma técnica nova, doutor? Não, a técnica é antiga, eu acho que está se usando mais. Está se usando mais? Está se usando mais, a gente está se usando mais. Tá, e doutor, e o mini abdômen? Qual que é a diferença do abdômen e do mini abdômen? Bom, o mini abdômen, você não refaz o umbigo, Então, o mini abdômen, o que você faz? Você trata o músculo da mesma maneira, certo? Você amarra o músculo, só que você não, como é que eu posso te explicar? Você não desinsere o umbigo, você não corta em volta dele. Não tira ele fora. Não tira ele fora. Então ele vai descer mais ou menos 1 ou 2 centímetros.
Mas são para casos bem selecionados, em que a paciente só tem flacidez de pele abaixo do umbigo. Se a paciente tiver flacidez de pele acima do umbigo, não fica bom. E geralmente para pacientes mais magras ou não tem nada a ver o mini abdômen? Geralmente pacientes mais magras. Mais né? magras? Mas assim, é muito raro uma cirurgia de mini abdômen o paciente ficar satisfeito, que sempre sobra um pouco de flacidez acima do umbigo. Tem um ditado que diz assim, mini abdômen, mini resultado. Uhum. Mas lógico, quando é bem educado, fica bom. Mas não é para todas, sabe? Às vezes o paciente, doutor, eu quero só fazer um mini abdômen. 90% não tem indicação. Entendeu? E essa cirurgia, por ser uma cirurgia grande, né? Ainda mais a gente pensando no abdômen quase total, é uma cirurgia que mexe mais com pele e gordura, não mexe em cavidades. Não. Né? Então, e quais são os riscos, doutor, no pós-operatório do abdômen? O que pode dar errado? Veja bem, além da cirurgia, o paciente tem que ter certos cuidados, né? Então, assim, você falou cavidade. O máximo que a gente chega perto da cavidade é quando tem uma hernia umbilical. Que daí você corrige a hernia, certo? Mas dentro da cavidade a gente não chega. Bom, no pós-operatório, a paciente ela tem que andar meio dobradinha assim por uma semana. A primeira semana fica dobradinha. A gente usa dreno também por uma semana. Por quê? Porque a gente lipoaspira bastante. Então tem médicos que não usam dreno, mas você vai ver ele não lipoaspira. Entendeu? Então ele lipoaspira pouco. Então sai pouco líquido, não precisa de dreno. Mas a gente, como lipoaspira muito, a gente tem que usar dreno. Uma semana de dreno. Eu peço para os pacientes dormir de lado com 2 semanas. Dirigir 3 semanas, certo? Com 1 mês, a paciente pode fazer caminhada e dormir de bruço. Com 1 mês. Com 2 meses, pode fazer atividade física leve. E com 3 meses, liberado para tudo. Tudo até namorar? Ou pode namorar antes? Namorar 30 dias. 30 dias. Olha a mulherada. Estão no lucro, né? Melhor que exercício, né? E a cinta eu uso por 3 meses. 3 meses. E a meia? 14 dias. Tá. E o doutor usa o tape no pós-operatório? Usamos. E o que o doutor falaria para os profissionais? Qual que é a sua visão, né, sobre o tape? A gente já passou por várias fases, né? E a gente vê que o edema, o inchaço pós-operatório é muito menor, a recuperação é muito mais rápida. O paciente se sente muito mais seguro com o tape. E o que é o tape, doutor? Para quem é leigo, não ouviu falar, o que é o tape? O tape é uma bandagem que ela faz uma contenção mecânica do inchaço, né? Como se fosse um esparadrapo. E tanto que você põe o tape em alguns locais e outros você não põe, no local onde você não põe ele fica bem inchado. No local onde você põe ele fica bem, bem comprimido. Então, a função do tape é apertar essa região onde foi operada. Lipoaspiração foi operada, fazer a contenção mecânica. Doutor, e falando em lipoaspiração, essas novas tecnologias que estão vindo, o que o senhor acha disso? Essas tecnologias vieram para ficar, os aparelhos, que a gente fala nos aparelhos, ou é uma moda? Ainda não dá para saber. Veja bem, como que a gente fazia lipo até uns anos atrás? Você injetava soro com adrenalina e usava um aparelho que era chamado Vibrolipo e lipoaspirava. Hoje, o que a gente faz? A gente injeta soro com adrenalina, a gente usa um aparelho chamado Safer. Esse aparelho vai derreter toda a gordura. Então, antes de você lipoaspirar, você vai derreter. Consequentemente, vai sangrar menos. Né? Então, o líquido que sai gordura pura, bem amarelinha. Então, esse foi um benefício grande. Eu acho que esse aparelho é o aparelho que veio para ficar. Tá? Depois que você usa o Safe, que essa gordura está derretida, aí nós vamos aspirar. Aí que vai usar o Vibrolipo. Aí você aspirou. Aí depois você vai usar o Argoplasma ou o Renuvel, que é a base de hélio, de gás hélio, certo? Esse aparelho vai fazer uma retração de pele. Tá? Só que assim, são aparelhos excelentes, mas eles não substituem uma abdominoplastia. Não é aquele paciente que tem indicação de abdominoplastia que vai usar o Renuvel e não vai precisar. Não. Ele é para aquela paciente que tem uma flacidez que não é tão grande para fazer abdominoplastia e não é tão pequena só para lipo. Então ele tem que ser bem indicado. E o risco de usar a cirurgia usando esse aparelho é maior? O tempo é mais demorado. O tempo demora praticamente o dobro. E o risco tipo de queimadura, de lesão, de...
Isso existe, sabe? Mas a gente tem que fazer com bastante cuidado, né? Seguir todos os protocolos do fabricante lá, tanto tempo em tal área e tal. Aí o risco é bem pequeno. Mas como toda cirurgia tem risco. Sim. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Doutor, e para fazer uma cirurgia, qual que é o índice de massa corpórea indicado? Porque às vezes a gente quer ficar que nem essas estrelas, né? Chega com uma coisa no consultório, ó, doutor, quero ficar igual. É que assim, ó, veja bem. O ideal para fazer abdominoplastia seria IMC até 28, índice de massa corpórea, que é o peso sobre a altura ao quadrado. Mas tem pacientes que têm IMC 30, 32 e você pede para emagrecer, doutor, mas se eu emagrecer, eu fico com o glúteo flácido, com os braços flácidos, e eu sempre me gostei um pouquinho mais acima do peso. E dá para fazer o resultado ficar bom. A gente faz bastante paciente acima do peso e o resultado também fica bom, dentro da expectativa do paciente. Lógico, né? O paciente sabe que está acima do peso, ela não vai ficar magrinha, mas vai melhorar muito, entendeu? Então, o 28 é um padrão que foi estabelecido. Mas, dependendo da conversão do paciente, ver quais são as expectativas, você pode fazer paciente acima do peso, que o resultado também fica bom. E o bom até é que estimula o paciente a emagrecer depois. Ter uma alimentação mais saudável, exercício, porque tem muito paciente, a autoestima. Pode ser, doutor, eu começo a emagrecer, começo a sobrar pele, já me desanimo. Entendeu? Então, quando ela faz a plástica, ela se sente mais animada. Então, ela já perde um pouco de peso. Lógico, se você perder muito peso, vai sobrar mais. Mas eu costumo falar, até 10 quilos que você perder no pós-operatório, você não interfere na cirurgia. Agora, se você perder mais de 10 quilos, aí começa a sobrar pele. Doutor, e quando a gente fala em cirurgias combinadas, ou cirurgia X tudo, qual que é a vantagem e desvantagem de uma paciente fazer uma cirurgia ou fazer várias cirurgias combinadas? Bom, a vantagem é a recuperação. Né? A cirurgia que requer mais cuidado é a abdominoplastia. Então eu falo bem assim, ó, se for fazer abdominoplastia em mama, a recuperação é a mesma. Porque você não vai nem se preocupar com a mama, porque o que incomoda mais é a abdominoplastia, porque amarra o músculo. Então essa é a vantagem. A desvantagem é que o tempo cirúrgico aumenta um pouco. Mas isso também depende de cada cirurgião. Né? Cirurgião que já trabalha com uma equipe bastante tempo, que está tudo certinho, também o tempo cirúrgico aumenta, mas não aumenta o risco. Entendeu? Porque ainda está dentro do tempo cirúrgico adequado. Agora, lógico, se a paciente vai fazer uma mama e abdômen, o médico vai demorar 9 horas, aí eu não indicaria. Eu acho que até 5, 6 horas de cirurgia é seguro. Mais que isso deve muito risco. Tá. Doutor, e quando a gente fala em cirurgias grandes, né, que a gente imagina cirurgias combinadas ou um abdômen, né, circunferencial, o risco de infecção existe, porque né, eu acho que qualquer procedimento existe esse risco. Quais são os cuidados que a paciente tem que ter em casa, principalmente, né, no pós-operatório, e quais são os sinais de alerta que ela pode olhar para assim, meu Deus, será que eu tenho uma infecção? Tenho que procurar o meu médico? A gente, assim, já faz 25 anos que a gente opera. Na nossa experiência, a gente não tem notado aumento de infecção você fazer cirurgias maiores. Então, assim, na nossa experiência, o índice é o mesmo, né? Agora, a paciente que está em casa começa a notar que na ferida cirúrgica começou a ficar vermelha, começou a sentir dor, começou a ficar vermelha, começou a aumentar de volume, isso pode ser sinal de infecção, são sinais flogísticos, né? Dor, calor e rubor. Então, aí ela tem que entrar em contato direto o quanto antes com o médico. Porque a infecção, antes de você começar com o antibiótico, quanto antes de você drenar, melhora o resultado. Você não pode deixar. Infecção diagnosticou, tem que tratar, não pode deixar para o dia seguinte. Tá. Entendeu? Mas em casa também já houve situações que o paciente chegou com uma infecção, peguei infecção e tal, foram fazer exame, era infecção que vinha do cocô. Né? Então, isso é um cuidado na hora do banho que o paciente tem que tomar. Mesmo. A maioria das pacientes que tem infecção vem bactérias que são do intestino. Pode falar que 99%. Então, às vezes, o paciente também está debilitada, não consegue se mexer direito, vai no banheiro, às vezes ela pode causar alguma contaminação. Não lava a mão direito. Isso acontece muito. Né? Aí você vai ver a bactéria lá, a bactéria do intestino.
Mas mesmo assim, trata e drena e o resultado fica bom. Que bom. O importante é você fazer o diagnóstico precoce da infecção. É isso que é importante. Correr para o médico. Correr para o médico. Doutor, as próteses glúteas também são uma cirurgia menos realizada, mas também bem comum, né? Quais são os tipos de próteses que existem e como que a paciente sabe aquele tipo que é ideal para ela? Olha, a prótese glútea, ela é assim, posso te falar que a cada 30 próteses de mama você põe uma prótese glútea. Né? Não é tão frequente, mas não é tão frequente, mas também é uma cirurgia que a gente faz assim uma vez por mês, mais ou menos. Né? O segredo da prótese glútea é uma prótese, não colocar uma prótese grande, colocar uma prótese pequena. Porque se você colocar uma prótese grande, ela vai ficar para fora do músculo, vai ficar aparecendo. Parece uma bexiga. Parece uma bexiga. Então, o segredo da prótese glútea é não colocar a prótese grande, certo? Elas podem ser redondas, podem ser ovais ou em forma de quartzo, como se fosse uma prótese de mama em forma de gota. E qual que é a mais comum? Eu gosto mais de pôr a redonda, porque as outras elas podem deslocar e ficar torta. A redonda, se ela virar, fica sempre do mesmo jeito. E entendeu? fica mais parecido com o bumbum, Mais natural. Né? Mais natural. Mais natural. E a recuperação, doutor? A paciente tem que ficar com a bunda para cima ou ela pode deitar? A gente pede que durante 2, 3 semanas a paciente deite mais de lado e de barriga para baixo. Tá? 3 semanas sem dirigir, 3 semanas dormindo mais de lado de barriga para baixo e sempre sentar sem apoiar muito o glúteo, apoiar mais as coxas. Porque a prótese pode se deslocar, se sentar. E outra coisa, é uma cirurgia que às vezes o corte atrás abre. Tem muita tensão no corte. Porque o corte é feito bem vertical, bem tem sulco glúteo, né? Então, se já põe a prótese grande, já vai ter tensão, né? Então, a gente pede para o paciente não sentar, assim, de maneira relaxada, para não ter tensão no corte. Doutor, e voltando agora nas cirurgias no geral, assim, qual que é a idade máxima e mínima para se realizar uma cirurgia plástica? Bom, depende da cirurgia, né? A cirurgia de mama, a gente recomenda que você faça a cirurgia da mama 2 anos após a primeira menstruação. Então, você teve com 13, 15 anos, pode fazer, tá? A cirurgia de orelha, você pode fazer antes. Você pode fazer até dos 6, 7 anos de idade. Quando a criança começa a se queixar, começa a sofrer bullying, né? Então, cirurgia de orelha, você pode fazer mais cedo. Cirurgia de mama, depois da primeira menstruação. E nariz? Nariz é também recomendável esperar pelo menos aí uns 17 anos, mais ou menos 16, 17 anos, que daí a face já tá formada. Doutor, o senhor comentou que a cirurgia de mama pode ser feita depois da primeira menstruação. Por quê? É porque assim, depois que a paciente tem a primeira menstruação, tem aqueles estímulos hormonais, né? Aí que a mama vai se formar. E ela estabiliza com 2 anos. Né? Então, após 2 anos da primeira menstruação, os estímulos hormonais que irão mudar a mama já foram todos estabelecidos. E com 15 anos hoje, para fazer a cirurgia, tem que ter daí toda uma burocracia dos pais, assinatura ou não? Não, tem que ter autorização dos pais. Dos pais. O paciente é menor de idade, tem que ter autorização dos pais. Então, menor de idade, autorização dos pais. Maior de idade, pode fazer tranquilo. Doutor, e quando a gente fala, agora mudando já de cirurgia, senão o nosso tempo não dá, o nosso tempo, com tantas cirurgias, né, vai ser curto. O lifting, quando a gente fala em lifting, existem vários tipos de cirurgia que a gente pode falar que é um lifting. Quais são e o que é um lifting? Hoje é lifting, mini lifting, cervicoplastia, é tudo lifting, né? Bom, o que é o lifting? O lifting, o que é? Ele vai levantar a face. Você pode fazer um lift de terço superior, que é na região dos olhos, terço médio e terço inferior, que é do pescoço. Você pode fazer os 3 na vez da cirurgia ou pode fazer separado. O mais comum é você fazer o terço médio e o terço inferior, né? E essas técnicas elas vão se modernizando. Hoje em dia você trata muito mais as estruturas profundas do que a pele. Então você tem que suspender a musculatura, né? Você tem que soltar toda a musculatura da face e tracionar, e a pele só acomodar, para ficar o aspecto natural. Antigamente você olhava para uma pessoa, você via essa mulher pelo rosto. Essa mulher, você não sabia o que era, mas você olhava, não, essa mulher fez cirurgia no rosto.
Mas por quê? Porque eles deslocavam a costeleta. Então, se você perceber, se você olhar para alguém e ver que você tem aquele estigma de operado, veja a costeleta. A mulher não tem costeleta. Porque eles puxavam tanto a pele que saía a costeleta. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com as técnicas mais modernas, você mantém a costeleta no mesmo lugar. E não tem aquele estigma de pessoa operada de face. É fácil. Antigamente eles mexiam em musculatura também ou só pele? Antigamente, eles explicavam a musculatura, eles amarravam. Hoje, Uhum. você descolhe e reposiciona. Entendeu? É um pouco mais agressivo, assim, mas o resultado é muito melhor. Tá? Hoje está muito na moda nas redes sociais os famosos fazendo essa cirurgia, né? Sim. É uma técnica nova, É não uma é, técnica doutora? nova. É uma nova... É uma técnica que deve ter uns 4, 5 anos, mais ou menos. Uma técnica relativamente nova. Que bom, olha, mulherada, não existe mulher feia. Não é, E hoje em doutor? dia estão se fazendo lift cada vez mais cedo, porque o Uhum. resultado é mais natural. Doutor, e assim, a preocupação da mulher, duas que eu acho, assim, né, que entregam a mulher, né, a idade da mulher. Uma é o pescoço, né, porque a gente vai, faz tratamento, faz isso, faz aquilo, e o pescoço, quando vê, tá caído ali, né. E a mão. O pescoço, na cirurgia de lift facial, já inclui o pescoço. Isso. E para a mão existe? Para a mão, o que você pode fazer é fazer injeção de gordura, né? Que a gordura são células dos troncos, né? Então elas regeneram, né? Fazer um peeling também na mão. Né? Mas a cirurgia retirada de pele em si? Não. Não. Talvez em casos extremos assim, talvez seja indicado. Mas assim, de modo geral, é injeção de gordura e peeling na mão. Esses Ai, dois meu Deus do céu. tratamentos. Tomara que venha uma nova técnica, né? Porque a gente sofre, gente, com a mão da gente, né? Doutor, e falando em lift, também tem os lifting de pacientes pós-obeso, que são pacientes que emagreceram muito, fizeram uma bariátrica. Essa cirurgia o doutor faz também. Fazemos também. Segue o mesmo princípio, né? Uhum. Você tratar a musculatura, você tratar a pele e tratar a gordura. Que é o princípio da cirurgia plástica. Uhum. Né? Músculo flácido, pele flácida e excesso de gordura. Então você tem que ver de acordo com a indicação. O paciente que fez bariátrica, provavelmente gordura ele tem muito pouco. Ele vai ter mais flacidez de pele e de músculo. Mais de pele ainda. Né? Então você tem que, de acordo com o diagnóstico, fazer o tratamento preciso. E um paciente que ele vem de uma cirurgia bariátrica, ele pode fazer, porque o corpo inteiro, né, emagrece e fica flácido. Ele pode fazer numa cirurgia o corpo todo? Não. Esses pacientes pós-bariátrica, eles sempre têm assim uma anemia. Por menor que seja, eles sempre têm uma anemia. Então, assim, eu sugiro o paciente pós-bariátrica primeiro fazer mama e abdômen. Né? Primeiro ver qual que é a hemoglobina, qual que é o ferro, a ferritina, tratar, deixar no nível melhor possível e fazer mama e abdômen. É comum esses pacientes pós-bariátricos você ter que transfundir sangue. Certo? O paciente normal é raro transfundir sangue. Agora, o paciente pós-bariátrico é muito comum você, depois da cirurgia, ter que transfundir sangue. Então, eu faço primeiro mama e abdômen. Depois eu faço braço e pode fazer o lifting junto. E por último a perna. Porque a perna é o pós-operatório mais chatinho da cirurgia plástica, é lifting de coxa. Então eu costumo fazer só perna. Mas chatinho a recuperação também ou o procedimento? Não, a recuperação. Porque a cicatriz ela passa muito perto do ânus da vagina. Então ela infecciona com facilidade. Então se você está lá com uma infecção no corte da cicatriz da coxa, mas você operou o braço, a mama junto, você vai tentar ali fazer uma higiene, você arrebenta os pontos do braço, arrebenta os pontos da mama, entendeu? Então quando você faz perna, você tem que estar com o corpo inteiro livre, para você poder se cuidar. Tá, entendi. Doutor, e essas cirurgias novas, digamos, né, mais recentes, não tão novas, mas mais recentes, que é o remodelamento costal, a lipo-HD, são cirurgias que vieram para ficar ou é uma questão de moda? Elas estão... o que a gente faz é uma lipoaspiração de média definição. Né? A gente faz as marcações laterais, ali assim, lunares, e a marcação no meio, para não ficar aquele abdômen reto. Agora, os gominhos a gente não gosta de fazer, porque fica muito artificial. Essas lipo HD com os gominhos fica bonito nas fotos. Você bate foto, fica bonito. Agora o paciente senta assim, fica um monte de bolinha de gordura.
entendeu? Então a gente gosta de fazer um desenho mais natural, pegando as linhas semilunares e a linha média. Isso que a gente gosta de fazer. E a lipo-HD pode ser feita em qualquer paciente com índice? Não pode? Paciente, se tiver muita flacidez, já não tem indicação. Então são pacientes bem selecionados, não podem ter flacidez. São pacientes magros e mais pacientes que realmente fazem um exercício físico. Isso, são aqueles pacientes que fazem exercício físico, mas sempre fica aquela gordurinha, nunca perde aquela gordurinha. Mas é o paciente que está fazendo exercício físico. Então esse paciente tem indicação boa. Tá. Agora, paciente acima do peso, não adianta. Não adianta. E o remodelamento costal, doutor, tem risco de fazer? Diminui mesmo a cintura? Essa é uma técnica nova, né? Existe duas maneiras. Uma que você resseca a cartilagem, a costela, né? Resseca a costela. E outra que você fratura, certo? Você fratura, aí você usa uma contenção e ela vai calcificar com uma cintura de diâmetro menor, né? Essas técnicas são novas ainda. Tem uns 2, 3 anos que tem. E ainda tem muita coisa para a gente aprender sobre isso. Eu acho que é uma coisa muito nova. Mas é algo que dá um resultado legal. A princípio, sim. A princípio, então, os resultados têm sido bons. Que bom. Doutor, eu sei que o seu tempo é curto. Muito obrigada. Adoramos. Deixa o convite para o doutor voltar aqui para falar mais sobre esses procedimentos ou procedimentos específicos, né? Doutor, adorei. Que bom, né? Eu também gostei muito de estar aqui com você, responder as suas dúvidas, que são dúvidas do seu público. Estou à disposição. Pessoal, deixa aqui o comentário, manda perguntinha aqui, vamos encaminhar para o doutor Alexandre, ou o doutor volta para responder aqui, né, doutor? Com certeza. Muito obrigada, doutor. Obrigado, né?